A função de um soldador é ou não é insalubre? Qual que é a resposta? Vamos responder junto aqui, ó. O que tu acha, Jéssica? Soldador é insalubre? E a resposta óbvia é? Depende. Depende. Muito bem, Jéssica. Depende. Tem soldador que a resposta vai ser sim e tem soldador que a resposta vai ser não. Por que que depende? Porque insalubridade, periculosidade, atividade especial não é determinada pela função ou pelo cargo da pessoa, mas sim pelos riscos e pelos agentes nocivos que essa pessoa está em contato, entre outras variáveis, que o simples contato também não determina adicional, tá? Onde que a gente tem que consultar isso, pessoal? Eu nem deveria estar falando isso porque é um público técnico aqui, mas imagina alguém que esqueceu lá do curso ou não tem esse contato do dia a dia, tudo bem, eu vou explicar de novo, tá? NR15 vai falar sobre insalubridade e todos os seus critérios. E lá na NR15 nós temos anexos do 1 ao 14. 14 anexos falando todas as possibilidades de enquadramento de adicional de insalubridade. Nós temos que considerar, por exemplo, a forma de exposição. Se eu me exponho a um agente que pode ser insalubre, Jéssica, por 10 minutos a cada 2, 3 meses, não tem previsão, tu acha que caracteriza como insalubre a minha atividade? Eu vou ficar doente por causa disso? Eu acho que não. Eu acho que não, a Jéssica disse. Eu também acho que não. Por quê? Porque é uma exposição ocasional, eventual, não é habitual, não é permanente, tá? Eu tenho que considerar também as medidas de controle. Imagina que todo dia eu preciso pegar uma peça que está impregnada com óleo, tirar de uma caixa e botar na bancada para a Jéssica fazer a limpeza da peça, fazer a manutenção da peça. Só que eu tenho uma luva nitrílica, eu fui treinado, eu tenho ordem de serviço, tenho uma plaquinha dizendo que eu tenho que usar o EPI, eu faço uso verdadeiramente, tem alguém que audita se eu estou usando EPI, vê se a minha luva está boa, se eu fiz a troca, tem a ficha de EPIs, tem a placa que não é EPC, inclusive, tá? Tudo isso, eu estou tendo contato dérmico com aquele derivado de petróleo? Não. Está neutralizado com medida de controle? Sim. Vai ser insalubre? Vai me causar algum tipo de mal? Não. Então isso também vai ser evidenciado no laudo, tá? E tem mais um ponto que a gente tem que levar em consideração. Os agentes insalubres, nós temos ainda que verificar se é um agente qualitativo, e aí o qualitativo vai depender se é habitual e se tem medida de controle ou se não tem. Se for habitual o contato e não tiver medida de controle e for algum agente que está lá nos anexos da NR15 como qualitativo, será insalubre. Se não tiver, se tiver medidas de controle, por exemplo, ou não for habitual, não será insalubre. Então a gente tem que fazer essa avaliação. E além disso, nós temos os quantitativos. Quando é quantitativo, ou seja, ele tem um limite de tolerância e de exposição que vai caracterizar. Acima do limite de tolerância será insalubre e abaixo não será insalubre. E quando é quantitativo, nós temos que conhecer primeiro a dose, a intensidade ou a concentração. Sabendo a dose, a intensidade ou a concentração, a gente vai fazer a avaliação se está maior, acima do limite de tolerância ou não. E só assim nós vamos entender se caracteriza ou não a insalubridade, tá? Por exemplo, para esse soldador aqui, tá? Só para o soldador eu posso ter esses 5 riscos reconhecidos. Lá nos fumos metálicos, e já antecipo para vocês, né? Pelo amor de Deus, fumo metálico não é risco. Da mesma forma que gás não é risco. Poeira não é risco. É simplesmente a maneira que a matéria se apresenta no ambiente, tá? Posso ter gás, poeira, névoa, neblina, vapor, tem fumo. E dentre os fumos metálicos, eu posso ter sim um metal chamado manganês, que aí sim vai estar lá na NR15, e ele tem limite de tolerância, ele é quantitativo. Então, se o manganês for acima do limite de tolerância e não tiver o PPR, lá o Programa de Proteção Respiratória, não tiver um exaustor, que nesse caso sim o exaustor é um EPC, diferente da placa da linha de vida do cone do extintor, que não são EPCs, por exemplo, porque ele funciona sozinho, independente da ação humana, aí sim eu posso dizer que esse manganês não é insalubre para aquele trabalhador. Porque o respirador, conforme PPR, teste de vedação, política de barba, avaliação do usuário e a troca, treinamento, fiscalização de uso, aquele respirador está neutralizando aquele agente nocivo. Ou o exaustor está tirando aquele agente nocivo, aquele contaminante do ambiente, a ponto de que a concentração dele fique abaixo do limite de tolerância. Também deixará de ser insalubre, tá? O ruído é quantitativo, tem que fazer a dose. A vibração eu também tenho que fazer dose, que é quantitativo. O calor eu tenho que fazer o BUTG. E só será insalubre se tiver acima do LT. Não tem como determinar se é insalubre sem medir, tá? E o óleo mineral, por exemplo, esse mecânico, esse soldador aqui, pode ser que ele tenha contato com óleo, com graxa ali no dia a dia dele. Vai ser insalubre por causa desse contato? Depende. Ele usa creme de proteção, ele faz as trocas corretas, ele tem o fornecimento na quantidade adequada, ele foi treinado, ele tem medida administrativa,
que é a placa, a ordem de serviço, o procedimento operacional, ele é fiscalizado quanto ao uso, tem como formalmente demonstrar tudo isso? Ele está protegido? Sim. Se ele estiver protegido, não será insalubre. Se ele não estiver protegido, será insalubre. Então é isso, pessoal. Nós temos que parar muito com o achismo. Ah, não, mas eu acho que soldador é insalubre. Não, mas lá na outra firma que eu trabalhava, a firma pagava insalubridade para o soldador, então o soldador é insalubre. Vocês são técnicos, vocês têm que saber embasar o que vocês estão falando. Sempre que vocês afirmarem alguma coisa, não, se recebia vale transporte e foi de motoca trabalhar, não é mais acidente de trajeto, porque ele deveria usar o vale transporte. Com base em quê? Como é que você justifica isso? Vozes da minha cabeça, fonte, Arial 12. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca para quem é profissional, a não ser que seja não tão profissional assim, né? Só conseguiu passar nas provas, estudou para passar, e aí tem um diploma e se chama de técnico, mas na prática não é muito técnico não, tá? Se você não é dessa turma, você tem que entender então que insalubridade não é pela função nem pelo cargo, e sim pelos critérios técnicos da NR15 e todas as variáveis que a gente tem que analisar juntamente ao critério objetivo ali do limite de tolerância, se tem neutralização, a frequência, a forma de exposição, para aí sim chegar numa conclusão. Por isso que é um laudo de insalubridade. Então não repita mais a pergunta: soldador é insalubre? Padeiro é insalubre? Mecânico é insalubre? Porque a resposta sempre vai ser Depende. depende. Muito obrigado, tchau.